Na reunião do BRICS em Kazan, que o Lula não pôde ir porque ele bateu a cabeça, essa história tá muito engraçada, o Putin apresentou uma notinha da nova moeda do BRICS, que na verdade o que ele quer é um sistema de infraestrutura de pagamentos internacionais, porque eles foram cortados do SWIFT por invadir a Ucrânia. E você tem alguns países que podem apoiar isso, como por exemplo o Irã, que também está cortado do SWIFT, porque eles querem tipo genocidar judeus e daí eles estão sendo prejudicados por isso. E não, onde já se viu, né? Esses países autoritários querem poder continuar cometendo crimes contra a humanidade de maneira mais livre, eu acho. Não que o dólar seja imune, vou entrar nessas críticas, mas tem muita gente caindo nessa história de que essa moeda do BRICS vai dar certo, ou que pode ser um desafio ao dólar e tudo mais, e eu tô aqui para argumentar nesse vídeo que não. Isso aqui não vai dar certo, isso aqui não tem a menor capacidade de ser nada, além de um sistema para países como Rússia e Irã melhor cometerem crimes contra a humanidade. É isso. Mas tem muita gente caindo de, não, mas é porque vai ser lastreado em ouro, vai ser isso, vai ser aquilo, e eu tô aqui para derrubar todas essas. Vamos lá. Qual que é a ideia dessa moeda? Como eu já falei, criar um sistema de pagamento, porque existe um sistema de pagamento internacional, muitas pessoas não conhecem isso, que se chama SWIFT. É o sistema de pagamento internacional que é controlado pelos Estados Unidos e que os Estados Unidos e o Oeste em geral podem desligar você completamente e falar: você não vai mais fazer comércio internacional, fim, caso você faça algumas coisas, o que é um problema, você ter isso na mão dos Estados Unidos. Ok. Agora, se você quiser resolver esse problema mesmo e falar: eu quero uma moeda que não pode ser usada por autoritários para matar gente, você deveria defender o Bitcoin. Não a moeda do BRICS, porque isso aqui é você falar assim: eu não gosto de picolé de limão. E existe picolé de limão e picolé de bosta. Então eu vou no picolé de bosta, porque eu não gosto de picolé de limão. É isso. E ok, isso pode funcionar, mas entendam que esse é o ponto, e isso faz parte da estratégia geral do BRICS de ser um bloco econômico e político para defender países autoritários perante o Oeste. E, de novo, eu tenho críticas à União Europeia, eu tenho críticas aos Estados Unidos, eu não gosto deles. Eu sou um libertário, eu não gostaria que nenhum deles existisse. Agora, existe picolé de limão, existe picolé de bosta. Eu posso não gostar da Alemanha, Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. Eu posso ter críticas a eles. Eu ainda, obviamente, prefiro eles do que China, Rússia, África do Sul e Irã. Se você discorda da minha posição, eu não sei o que falar pra você. Eu realmente olharia pra você com uma cara de... e eu ia fazer outra coisa da minha vida. Vamos lá. Isso vai dar certo? Esse sistema pode existir? Sim. Sim, e o Putin já falou isso mesmo. A infraestrutura existente entre os países do BRICS hoje permite pagamentos entre eles sem usar o sistema SWIFT e o dólar. Para quê? Para que a Rússia continue desenvolvendo armas, invadindo a Ucrânia, ou invadindo a Geórgia, ou invadindo outros países e sendo um bando de imperialista autoritário para o Putin projetar o poder dele. Sim. Isso pode existir para ajudar o Irã, que foi desconectado porque eles querem ficar desenvolvendo armas nucleares e financiando grupos terroristas, com expresso claro e declarado intuito de genocidar judeus. Sim, você pode fazer isso funcionar. Vai ser alguma coisa além disso? Mas vamos tentar desafiar o dólar. Vamos lembrar uma coisa. Por que dinheiro tem valor? Dinheiro tem valor por causa da capacidade dele de reter valor ao longo do tempo, de ser uma moeda de troca e de ser uma unidade contábil. Ok? É isso que causa o valor do dinheiro, mas principalmente as pessoas querem receber ele. E se você lê o Tratadinho de Economia Básico, eu sei que tá um pouco extenso, mas você precisa ler só o capítulo 11, tá? Homem, Economia e Estado. Vou lembrar de colocar o link... Deixa eu anotar pra eu lembrar. Link do Man, Economy and State no vídeo, nos comentários. E se você comprar o livro por lá, eu ganho um cascalhinho em cima disso, então obrigado por financiar um capistão. Se você ler só o capítulo 11, você vai entender o que é moeda, ok? Não precisa ler o troço todo. Qual é a capacidade da moeda do BRICS de reter valor ao longo do tempo?
Você tá pegando os países mais irresponsáveis fiscalmente, autoritários, malucos, freestyle do mundo e criando uma moeda deles. Tá, mas o Federal Reserve tá criando bolhas e tem várias coisas, e o dólar tá se desvalorizando ao longo do tempo e tudo mais. Tá, mas quando você tem uma corrida entre duas moedas, é uma corrida relativa. Quando você tá fugindo do dragão, você não precisa ser mais rápido que o dragão. Você só precisa ser mais rápido que o gordinho. Alguém acha que a inflação ao longo de 50 anos dessa moeda, do BRICS, vai ser menor do que o dólar, ou o euro, ou a libra esterlina, ou o franco suíço? Não. Então, não, ele não vai reter mais valor do que os outros moedas. Ou do que o Bitcoin. Se você pudesse ter R$ 1 milhão agora, você vai comprar em alguma coisa. E você pode comprar na moeda do BRICS ou em Bitcoin. Qual deles você compraria? E você tem que segurar por 20 anos. Uso. Ah, não, mas vai ser usado entre os países autoritários do BRICS para comércio internacional. Tá. Qual que é a fatia deles? Digamos que seja. Porque assim, vai ser usado certamente por Rússia e Irã para financiar a máquina de guerra e crimes contra a humanidade deles, e talvez Coreia do Norte e alguns outros países, mas vai ser usado pela Índia? A Índia faria isso? A Índia vai brigar com os Estados Unidos e Europa por causa da Rússia? Não, mas a Índia tá agora importando petróleo lavado da Rússia. Sim, mas eles vão brigar com... A China vai fazer isso? Porque, notem, a China não empolgou com isso aqui. Tá, mas tem a bandeirinha deles aqui, tá, mas a China tá priorizando isso? A China tá interessada em entrar em uma moeda... Porque a China tá interessada em falar, não, eu vou perder o controle da minha moeda, que eu preciso desvalorizar e criar bolhas para sustentar a bolha da minha economia, e eu vou perder o controle disso em favor de entrar numa união, numa reunião de condomínio gigantesca com todas as outras ditaduras do mundo. Difícil. Mas vamos ver o comércio internacional. O comércio internacional total hoje, ok? Então, exportações. Dá em torno de 30 tri. 25, aliás, 25 tri. Dos quais 3 é a China. E o resto são países que não vão usar essa moeda. Cadê o resto? Tipo, tá aqui a China. E a China vai usar essa moeda pra tudo? Não. Inclusive, a maior parte do comércio dela é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai falar assim... Ah, vou aceitar essa moeda do BRICS de vocês. Tá, mas você vai vender ela pra quem? Então, mesmo que 100% do comércio da China vire isso, e eu tô achando isso questionável, o resto do mundo é dólar. E você tem Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Japão, Itália, França, Coreia do Norte, México talvez, Hong Kong, ok, já foi incorporada a China, mas Canadá, Bélgica, Reino Unido, Emirados Árabes. Não, Emirados Árabes pode entrar e usar isso aqui. Emirados Árabes vai atrapalhar todo o comércio de petróleo e gás deles e brigar com todos esses países importadores aqui só pra agradar a Rússia? Aí você tem Singapura, Taiwan, Índia. Sim, a Índia exporta menos do que Taiwan e Singapura. A Rússia exporta menos do que Taiwan e Singapura. A Rússia perde... Porque a galera fala assim, não, mas a Rússia é uma puta potência econômica e tudo mais. Meu irmão, eles perderam pra uma cidade. Eles perdem pra uma ilha. Assim... E a Rússia vai crescer muito mais do que isso? Definitivamente, certamente, pode apostar a tua casa, não. A Índia vai. Mas a Índia vai brigar... Então, assim, essa moeda vai ser adotada como o principal vetor, um vetor significativo de comércio internacional? Não. Ah, mas ela é lastreada em ouro. Eu ouvi pessoas falando isso. Não, mas ela é lastreada em ouro. Pô, ouro é sério. Não, pera. Para fazer esse argumento, você tem que entender um pouco melhor o que é lastro em ouro. De novo, leia capítulo 11, ok? Homem, Economia e Estado vai estar nos comentários.
funciona o lastro em ouro? O papel que o Estado imprime vale o quê? Nada, certo? Absolutamente, estritamente nada. Então, para criar algum valor em cima disso, e para conter a capacidade dele de imprimir dinheiro infinitamente, você cria um lastro, quer dizer, uma coisa que, no fim das contas, esse papelzinho do Estado pode ser trocado, redimido, retirado, sacado em um banco central ou um banco deste país, enfim, por algo que de fato tem valor internacionalmente e todo mundo quer. Então, por isso que países têm muitos dólares em reserva. Por isso que, por exemplo, tem o problema da Argentina ter reservas em dólar. Porque ninguém quer um peso argentino. Ninguém. A Argentina não quer o peso argentino. Por isso que tem uma lei para obrigar você a usar. O real. Ninguém quer um real. Você quer um real? Ou você quer um dólar? Então, por que o real existe? Porque existe uma lei chamada Lei de Curso Forçado que obriga você, sob penalidade de crime, a usar o real. Porque se ela não existisse, a gente ia dolarizar. Se ela não existisse, o Brasil em 10 anos ia estar operando em dólar e euro. E o real ia virar um meme. Então, por isso que esses países têm que ter uma reserva em dólar, porque internacionalmente as pessoas querem o dólar, porque ele funciona, ele é líquido no mundo inteiro. A ideia do lastro em ouro é que o ouro é ainda mais, ele é reconhecido como moeda em qualquer lugar. Você pode levar um dólar em vários lugares do mundo e não tem uma liquidez exatamente muito alta nele, mas se você tiver ouro, sim, ok. Então, a ideia histórica do lastro em ouro é esse papelzinho desse Estado pode ser redimido em alguma coisa que de fato vale alguma coisa que é ouro. Só que para você ter esse argumento de que a moeda do BRICS é de fato lastreada em ouro, você tem que me dizer o seguinte. Se eu pegar 100 Dilma Coins e levar num banco da Rússia e falar, eu não quero isso aqui mais não. Eu não quero mais. Você pode me pagar em ouro? Você tem que me dizer que eles vão te pagar. Que essa aliança de ditadores vai falar, não, tá bom, não. Eu entendo que você não quer mais a minha moeda e você quer o meu ouro, que de fato tem um valor real. E eu vou te dar o meu ouro em troca do meu papel, que não vale nada. Você realmente acredita que isso vai acontecer? E quando que isso aconteceria mais gravemente? Quando que na história da humanidade, de novo, você pode ler esse livro do Murray Rothbard ou História do Pensamento Econômico segundo na perspectiva da escola austríaca, que é o livro de HPE do Rothbard. HPE é a História do Pensamento Econômico. Lá ele narra várias vezes onde, na história do padrão ouro nos Estados Unidos, ou do mundo, países entram em guerras, e aí eles começam a gastar muito, imprimir muito dinheiro, ou eles começam a entrar em responsabilidades gigantescas, e eles congelam o saque de ouro. Então eles falam, não, pera, que agora eu preciso fazer uma guerra, que, tipo, agora eu preciso matar um pessoal, licença. Então agora eu vou ter que imprimir mais dinheiro para bancar isso, porque guerras são caras, e você iria querer redimir as suas libras esterlinas ou dólares contra mim para pegar o seu ouro ou prata ou o que for de volta, porque você sabe que agora eu vou desvalorizar a moeda. Mas agora eu, país que tenho as forças armadas e as forças de censura, e eu posso só te prender, torturar e te matar e a tua família inteira, vou te dizer que eu não vou pagar. Porque se todo mundo nesse momento que eu estou imprimindo dinheiro, quiser sacar o ouro, eu como país quebro. E aí a minha ditadura cai e a minha capacidade de matar a gente é anulada. Isso pode ser feito por esses países, ou no caso da Inglaterra, mas entrar em guerra. Vivia acontecendo isso, suspende saque. Os Estados Unidos também suspendeu saque várias vezes. Então, saques são intensificados justamente quando os países se tornam irresponsáveis, ou entram numa guerra, ou estão na beira de quebrar e tudo mais. Então, para você me dizer que essa moeda, de facto, no mundo real, prático, é lastreada em ouro, você teria que me dizer o seguinte, não, mas quando o Irã quiser explodir Israel, ou quando a Rússia quiser invadir outro país e a moeda deles desvalorizar, nesse momento, se eu chegar pra eles e falar assim, não, eu não quero mais a sua moeda, eu quero ouro e eu vou embora, e todo mundo tá fazendo isso, esses países vão te pagar. Sendo que isso não acontece na história. Sendo que
Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, todo mundo nesses momentos falou, eu não vou pagar. Então, se eles não pagaram, por que você acha que a Rússia vai pagar? Então você entende que essa ideia de ser lastreado em ouro é simplesmente um meme? Ficou claro isso? Então assim, tá, ouro substitui o dólar, tô vendo minhas anotações. Ah, mas isso aqui vai ajudar a enriquecer os países, porque vai crescer um bloco econômico e eles vão enriquecer porque eles vão ter a sua moeda própria. Não, isso também não faz o absoluto menor sentido, porque se você ler um pouquinho sobre economia, cadeia de produção, por exemplo, você vai ter que ler o capítulo... basicamente, acho que 8 e 9. Você vai entender que enriquecimento é quando uma economia se coordena cada vez mais, os empreendedores estão livres para coordenar uma economia para descobrir formas mais e mais eficientes de produzir mais. E aí você produz mais com o mesmo trabalho e o mundo enriquece. Qual que é o papel do Estado nisso? Nenhum. Não existe. O papel do Estado nisso é parasitar isso para financiar uma organização criminosa. Tanto que depois desse livro aqui, tem um outro livro que é o... ou tá nesse aqui, ou eles incluíram completo? Acho que tá completo. O Rothbard tem uma discussão também de, tá, então vamos analisar a economia do crime e a intervenção violenta na economia. E daí ele faz uma análise do Estado. Que tá aqui. Economia de intervenção violenta no mercado, tem o capítulo 12. Mas o Rothbard também tem outro livro sobre isso também, que ele entra muito mais profundamente, que ele fala, cara, analisar a economia do crime e a intervenção do Estado na economia é literalmente a mesma coisa. Não existe diferença. Então, o Estado não tem nenhuma participação nisso. Quanto mais livre a economia, mais ela vai enriquecer mais rapidamente. Então, se você tiver que inserir uma moeda dessas, você tem que fazer mais restrições de comércio internacional, mais obrigações de usar uma moeda que não tem valor, mais custos e mais controle econômico. Em países que já são autoritários e ditaduras. Me explica como que isso aqui vai enriquecer esses países. Não, a gente vai aumentar a intervenção, aumentar o controle monetário e gerar problemas de comércio internacional ao não usar o dólar, aumentando custos, e por causa disso o país vai enriquecer. Sendo que, assim, a Rússia não vai pra frente mais, acabou. A Índia ainda vai bastante. A Índia no BRICS, na verdade, é o país que não faz muito sentido. Eu entendo que eles estão aliados porque tá todo mundo ali perto, mas a Índia não joga esse jogo, não. Então a Índia vai pra frente, mas ela pode não querer ficar nisso aqui. A China já tá tendo problemas demográficos, a vantagem deles, que era mão de obra barata, já não existe mais, o salário industrial médio na China já é maior do que no Brasil. Então, quem que vai ser o grande uau disso aqui? Ah, mas isso pode desafiar o dólar, o euro, etc. Não, olha, isso pode causar um crescimento econômico que eles passam nos outros países ocidentais. Estados Unidos e Europa estão em uma crescente estagnação econômica. A Europa já está, a maior parte dos países, especialmente a Europa que não passou pelo comunismo. A Europa que passou pelo comunismo entendeu que o comunismo está errado. Por isso que são os países que estão crescendo mais agora. Mas os outros não. Mas isso é feito pela própria mão deles. Se os Estados Unidos e a Europa hoje estão com problemas econômicos, isso é porque eles tomaram a decisão, os eleitores deles, estão virando mais socialistas e estão tomando a decisão de explodir o seu próprio país. Então é o clássico caso onde você tinha a faca e o queijo na mão e você deu uma facada na própria perna e enfiou o queijo no cu. O que isso tem a ver com a moeda do BRICS? Nada. Então, não tem como isso aqui gerar uma maior riqueza nesses países. Na verdade, vai empobrecer. Isso aqui é só, pra gente encerrar como começou, é uma ferramenta para facilitar crimes contra a humanidade. É isso. E é por isso que o Putin tá tão preocupado, mas a China tá meio... sei lá, eu tenho mais que me preocupar. A China tá mais preocupada com fazer a diplomacia de crédito deles, de endividar um monte de países e controlar eles politicamente. Eles estão jogando outro jogo. Obviamente é um jogo autoritário, mas eles não estão vendo isso aqui como uau. Aqui é uma ferramenta que a Rússia tá se preocupando e talvez outros países como Irã ou Coreia do Norte podem achar legal. Mas fora isso, é mais um Su-35. É mais um T-90. Que são... Su-35 foi o Su-57.
que é o grande caça da Rússia, que não sei o que, é tão avançado quanto e tudo mais, aí dá a guerra, eles não colocam ele no fronte, aí você analisa todas as estatísticas do caça e tipo, tá, então isso aqui perde porque os Estados Unidos tinham tipo 20 anos atrás. Ah, o T-90 é o melhor tanque do mundo, pá, beleza, botou na linha de frente, tomaram pau, não serviu pra nada e não funciona, não anda. A Rússia vive fazendo, Moscou é o grande cruzador e não sei o que vai ser, blá, blá, e a Ucrânia vai lá e afunda aquele troço. Bota 2 palitos nele e acabou. A Rússia vive fazendo dessas daqui, de posturar, de fazer um puta show, de falar que nós vamos fazer, que nós vamos ser agora. E aí toma 2 mísseis ucranianos e acabou. E é isso que é o resumo dessa história aqui. Mas, obviamente, todos os amantes de ditaduras e de autoritarismo no Brasil estão falando que isso aqui é o novo pão fatiado. Tá bom. Enquanto isso, a gente que tá aqui no Bitcoin olha para isso e fala mais uma shitcoin estatal. Enfim, isso aqui certamente é um vídeo que eu vou regravar daqui uns meses para fazer ele muito mais produzido, mais bonito, mais bem argumentado, que é isso que eu quero fazer na minha vida agora. Mas eu realmente queria falar disso, espero que vocês tenham gostado. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.